nossa convidada Manuela Silva, que cumprimento e agradeço estar neste programa. Muito boa tarde. Para falarmos de várias temáticas sobre a doutrina social da Igreja, e hoje o tema é a dignidade da pessoa humana. Que centralidade tem esta temática no conjunto do conteúdo da doutrina social da Igreja? Antes de mais nada, muito obrigada por me ter convidado a estar aqui neste programa, que eu considero muito interessante e muito útil na formação de uma consciência cristã relativamente ao ser humano e à sua relação com o mundo. Quando me pediu que fizesse uma apresentação dos pontos que me pareciam relevantes na doutrina social da Igreja, aquele que me pareceu fundamental é o da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. E isto porque, embora seja uma afirmação genérica que se faz e que não é apenas exclusiva da Igreja Católica e do seu ensino social, é uma realidade que cada vez mais está a ser não direi questionada do ponto de vista mental, intelectual ou cultural, mas posta à prova nos cotidianos das pessoas. Ora, é muito importante que os cristãos e as suas comunidades, naturalmente, tomem consciência de que a dignidade da pessoa humana é um pilar fundamental na construção de todas as formas de convivência humana e até do entendimento que a pessoa faz de si própria e do respeito que tem por si própria. É de tal maneira um pilar fundamental da doutrina social da Igreja que nos vários documentos em que essa doutrina se explicita, ela aparece referida nas mais variadas situações. Em todas as fases da vida humana, da concepção à morte, em todas as idades, as crianças, os idosos, os adultos ativos na sua situação de trabalho. Aí se afirma a prioridade deste princípio basilar. A igualdade de género entre homens e mulheres, e aqui temos até uma boa referência que já vem dos primeiros tempos da Igreja, nomeadamente São Paulo, quando ele diz que não há homens nem mulheres, não há escravos nem homens livres, mas que a mensagem é dirigida a todas as pessoas em virtude da dignidade da pessoa humana e em virtude de a pessoa humana, no pensamento quer bíblico, quer cristão, ser entendida como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E este é um ponto fundamental que nós não podemos esquecer. Há aqui, de alguma maneira, um princípio de fé que sustenta a afirmação do valor irrenunciável da dignidade da pessoa humana, quaisquer que sejam as condições. Ele é afirmado também, por exemplo, no Concílio Vaticano II e na síntese que faz do tema? Sem dúvida, sem dúvida. Penso que se está a referir ao documento conciliar fundamental, que é a Constituição Gaudium et Spes. Nomeadamente, sim. E a Gaudium et Spes é, como é sabido, um documento que define orientações em matéria da relação da Igreja com o mundo contemporâneo. E de facto, logo nas primeiras páginas da Gaudium et Spes, se afirma que a dignidade da pessoa humana é um pilar fundamental na organização da vida da sociedade, da economia e na própria política. De maneira que eu acho que é uma boa altura para recomendar aos nossos telespectadores que não se contentem com afirmações gerais, mas que peguem na Constituição Gaudium et Spes e que a trabalhem em pequenos círculos, nas famílias, nos grupos, etc., porque vão encontrar, passados estes 50 anos do Concílio Vaticano II, uma matéria da maior atualidade para a sociedade portuguesa. Em que dimensões a própria Constituição Gaudium et Spes sugere que a pessoa humana se realize? Eu acho que é muito interessante porque a Igreja afirma uma concepção que eu diria dinâmica da pessoa e daí retira algumas consequências. Por exemplo, afirma-se que a dignidade do ser humano exige que a pessoa se possa realizar. Isto é um princípio fantástico, que cada ser humano encontre nas condições em que está, as condições que o definem, nas suas características, mas encontre possibilidades
que lhe permitam realizar-se. E realizar-se em 3 dimensões fundamentais que também são sublinhadas na doutrina social da Igreja. Desde logo, na inteligência, desenvolvimento da inteligência, ou seja, a capacidade de conhecer. E nós hoje dispomos de meios fantásticos que nos permitem conhecer a própria pessoa, mas também conhecer a natureza, conhecer o meio em que se vive, conhecer as diferentes culturas dos povos. Portanto, a inteligência é algo que todo o ser humano deve procurar cultivar, mas também as sociedades têm de criar condições que favoreçam o desenvolvimento, o desabrochamento dessa inteligência. A mesma coisa relativamente à sabedoria. A sabedoria vai para além do conhecimento. A sabedoria permite distinguir o bem, a verdade, e permite, portanto, que se realize uma outra das dimensões do ser humano, que é a da consciência. A capacidade de discernir entre o bem e o mal, o que convém e o que não convém, e desenvolver aqueles critérios que permitem exercer bem esta consciência. Portanto, eu gostaria de sublinhar esta dimensão que não é muito referida. É que existe no pensamento da Igreja, e em particular no Concílio, através da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, esta concepção dinâmica da pessoa humana nestas 3 vertentes da inteligência, da sabedoria e da consciência. Confrontemos esses princípios com a nossa realidade, com a economia. Até que ponto alguns sistemas políticos e económicos colocam em causa depois, de facto, a dignidade da pessoa humana? Essa é a questão basilar, porque nós não estamos aqui para afirmar princípios em abstrato, estamos para ver como é que eles se podem concretizar. E antes de responder à questão da economia, que é evidentemente relevante, porque condiciona toda a nossa vida pessoal e coletiva, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto particular, que é o da educação. E o da educação das novas gerações. Eu muitas vezes me interrogo se as novas gerações estão a merecer, da parte dos seus educadores, a começar com os seus pais ou familiares, e também dos seus professores e do próprio sistema educativo, se estão a merecer a devida atenção relativamente àquilo que nós podemos dizer a formação da pessoa na sua constituição, no seu caráter, na sua maneira de se relacionar consigo próprio, respeitando-se a si próprio, com os outros, respeitando os outros e com a própria sociedade em geral, incluindo a cultura, o património, etc. Portanto, acho que essa vertente da educação é muito importante. Mas não vou fugir à sua questão da economia. Mesmo que sinteticamente, porque já não temos muito tempo. Mesmo que sinteticamente, eu diria que é fundamental que a economia não se divorcie das pessoas. E nós hoje também encontramos aqui desafios muito importantes. Porquê? Porque, de alguma maneira, a economia se emancipou, criando leis próprias, soi-disant, leis próprias da economia, e que não são outra coisa senão interesses que se impõem e que fazem da economia não aquela ciência que deveria orientar-se para a satisfação das necessidades das pessoas e das suas aspirações para o seu bem-estar, quer pessoal, individual, quer coletivo e bem comum, mas que faz da economia uma espécie de jogo de casino em que se arriscam investimentos, muitas vezes, sem qualquer aplicação direta no bem-estar das pessoas. Uma especificação em particular, que desafios estão neste domínio, são colocados aos empresários e gestores cristãos? Ora, essa também é uma matéria fundamental, porque no pensamento da Igreja isso é muito claro. Há apelos muito dirigidos aos empresários e aos gestores cristãos, no sentido de fazerem da sua empresa uma comunidade de pessoas ao serviço das pessoas e do bem comum. Isto é... Tem implicações concretas? Tem implicações concretas na própria concepção da empresa e, sobretudo, na sua gestão, na maneira como a empresa se organiza,
por exemplo, em tempos de trabalho, por exemplo, em níveis de remuneração, por exemplo, em facilidades na promoção das pessoas e nas suas respectivas qualificações. Ou seja, isso era uma mensagem também que eu gostaria aqui de dizer, deixar, era que ao falarmos da dignidade da pessoa humana, não a podemos deixar de fora da empresa ou da administração dos locais de trabalho ou das políticas e das decisões que se tomam ao nível macroeconómico. Aspectos bem concretos para que a dignidade da pessoa humana seja de facto verificada todos os dias. Professor Manuel Silva, agradeço ter estado neste programa. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para outras temáticas da doutrina social da Igreja.